Salve galera, mais um vídeo aqui no canal Só Pra FC. Eu sou o Luzito para falar de Brasileirão, os jogos da 15ª rodada da competição. No caso aqui, abrindo a rodada, tivemos o duelo entre Juventude e Atlético Mineiro, né, onde a equipe do Galo acabou levando a melhor, vencendo por 2-1 com gols do Hulk aos 30 minutos da primeira etapa de pênalti. No início do segundo tempo, o Eduardo Sacha empatou o jogo, né, confundi com outro nome, mas não tem nada a ver. E o Moraes ali diminuindo por Juventude, terminando assim, Juventude 1, Galo 2, no caso ainda o Galo estreando aí um novo uniforme aí, agora com a Adidas como fornecedora dos materiais esportivos da equipe do Galo. Nos demais duelos, tivemos a partida entre Fluminense e Corinthians no Maracanã, onde a equipe do Tricolor das Laranjeiras levou a melhor, né, caso dominou ali o jogo todo e conseguiu aí um grande placar vencendo por 4-0. No caso aí com gols do Manuel aos 15 minutos da primeira etapa. Aos 42 do segundo tempo, Germancano ampliou o marcador. Na segunda etapa, ele mesmo, novamente, Germancano, fez o segundo gol. No caso aí, o Germancano chegando a 9 gols na competição, né, igualando ao Caleri do São Paulo. E fechando nos acréscimos ali o Fred, né, o Dom Fredon, fez o gol aí da vitória da equipe do Tricolor das Laranjeiras. Outro duelo também da rodada, tivemos a partida entre Ceará e Internacional na Arena Castelão, né, onde o jogo terminou empatado em 1-1. Também o jogo teve uns momentos de nervosismo. No caso, no primeiro tempo de pênalti, o Lima abriu o placar para a equipe do Ceará. Ainda na primeira etapa, o Moisés Barbosa ali empatou o jogo, né? Ainda na comemoração ele teve um princípio de tumulto. E nos minutos finais ainda o Internacional teve o jogador expulso, né? Um lance ali onde teve após a revisão do VAR, né? O juiz acabou dando o cartão vermelho para o defensor da equipe do Colorado. E terminou assim, Ceará 1, Internacional também 1. Agora, ambas as equipes, né, terão foco aí na Copa Sul-Americana. Outro duelo da rodada também tivemos Santos e Flamengo na Vila Belmiro, onde a equipe do Flamengo acabou levando a melhor, vencendo por 2-1, no caso aí com gols do Pedro aos 18 minutos da primeira etapa. No segundo tempo ali de falta, Zanocelo empatou para o Santos. Poucos minutos depois ali o Gabriel Barbosa, o vulgo Gabigol, fez o gol da vitória da equipe flamenguista. No caso aí, a rodada onde os visitantes se destacaram bastante, hein? Em outro duelo também tivemos aí pela 15ª rodada, foi a partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense, né? Um jogo onde o Palmeiras pressionou bastante, né? Criou várias oportunidades, só que a equipe do Furacão foi mais efetiva e conseguiu ali o resultado fora de casa. No caso, com gols de Vitor Roque aos 36 minutos da primeira etapa, e no início do segundo tempo, o Vitor Bueno de pênalti fez o segundo gol do jogo e o gol da vitória da equipe do Furacão. Aí com o resultado, né, o Palmeiras, apesar da derrota, ainda continua na liderança e o Furacão aí acaba assumindo a vice-liderança da competição. Nos demais duelos da rodada, né, tivemos a partida entre Avaí e Cuiabá, né, jogo realizado na ressacada, onde a equipe do Avaí foi na frente com o Eduardo aos 30 minutos da primeira etapa. E no segundo tempo ali, com gols de Valdívia e Joaquim Henrique, a equipe do Cuiabá conseguiu a virada vencendo por 2-1, apesar da vitória ainda a equipe não sair da zona do rebaixamento. Continua ali na briga para não cair. E nos demais duelos, né, tivemos a partida entre Atlético Goianiense e São Paulo, onde a equipe do Tricolor venceu fora de casa por 2-1, né? No caso, o São Paulo ainda não havia vencido como visitante, agora conquistando sua primeira vitória fora de casa e também conquistando a vitória após uma sequência de 3 jogos sem vencer. Aí no caso saiu na frente com o Luciano aos 24 minutos de pênalti. Poucos minutos depois ali o Marlon Freitas empatou também de pênalti, né? No caso um lance até onde o próprio árbitro se confundiu, né? Não sabe se dava o pênalti, se dava o gol, né? Até na hora da transmissão o Cléber Machado acabou ali se confundindo, mas acabou dando pênalti e o Marlon Freitas converteu. E na segunda etapa ali o Luciano fez o gol da vitória do Tricolor, vencendo assim Atlético Goianiense 1, São Paulo 2. Agora ambas as equipes terão aí os seus compromissos pela Copa Sul-Americana no meio de semana. Outro duelo da rodada tivemos entre América Mineiro e Goiás, né, onde a equipe do Coelho levou a melhor, vencendo por 1-0 com gol de Henrique Almeida. No caso, a equipe no início da rodada estava na zona de rebaixamento, né, com o resultado ali, no caso ele sai momentaneamente, mas ainda é diferença de 1 ponto para a zona de rebaixamento. E o Goiás também continuando na briga para não cair. E outra partida aí, fechando os jogos do domingo, né, tivemos a partida entre Coritiba e Fortaleza, né, onde a equipe do Coxa levou a melhor, vencendo por 2-1. No caso, a equipe vinha numa sequência de mais de 7 jogos sem vencer e agora vem reencontrando o caminho das vitórias. Aos 2 minutos de jogo, Léo Gamalha abriu o placar para a equipe do Coxa. No segundo tempo, o Fortaleza acabou criando mais oportunidades, pressionou mais a equipe do Coritiba, conseguiu o empate com o Abraão, mas nos acréscimos ali, o José Hugo, num contra-ataque do Coxa, acabou fazendo o gol da vitória da equipe paranaense. Com o resultado, a equipe se afastando momentaneamente da zona de rebaixamento e o Fortaleza ainda na lanterna do campeonato. E para fechar a rodada, teremos ainda nesta segunda-feira a partida entre
Red Bull Bragantino e Botafogo. Vamos aqui rapidamente passar sobre a classificação do campeonato, né? O Palmeiras, apesar da derrota, continua sendo o líder com 29 pontos, seguido por Atlético Paranaense com 27 e Atlético Mineiro com 27 pontos na terceira colocação. Em quarto, o Corinthians com 26 pontos. Na quinta colocação, o Internacional com 25. E na sexta colocação, o Fluminense com 24 pontos, ali, fechando ali o G6 do Brasileirão, ali, a zona de classificação para a Libertadores. Na sétima colocação, o São Paulo com 22 pontos. Em oitavo, o Flamengo com 21. Na nona colocação, o Santos com 19 pontos. Seguido pelo Botafogo em décimo com 18. Né? Temos aí uma sequência de equipes com 18 pontos. Temos o Avaí com 18 pontos em décimo primeiro. Em décimo segundo, o Coritiba com 18. Em décimo terceiro, o América Mineiro também com 18 pontos. Em 14º, o Bragantino. Em 15º, o Ceará. Em 16º, o Ceará e o Bragantino com 18 pontos. Em 16º, o Atlético Goianiense com 17 pontos. E fechando ali a zona de rebaixamento, temos o Goiás com 17 pontos, o Cuiabá com 16, Juventude com 11 e o Fortaleza na última colocação com 10 pontos em 15 jogos. O que vocês estão achando do campeonato até agora? Quem que vai conseguir se livrar da zona da igual, né? A briga está bastante interessante. Pra você ter uma ideia, no caso, o Santos, que é o nono colocado, está apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Você vê como no caso, está o equilíbrio nessa parte de baixo da tabela. Enquanto as equipes ali do G6 estão ainda também não abrindo uma vantagem muito grande. Aí. No caso, se alguma equipe ganha 2 ou 3 seguidas, já sobe ali. Se perdeu 2 ou 3 também já cai. É assim, o campeonato de pontos corridos tem essa dinâmica, né? Não só na Série A, como nas outras divisões também. É isso aí, é o canal só no Cozinha FC, porque aqui a Série A tem muita procedência. Valeu!